Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar o 7º episódio do Repaginando Eu. E eu trouxe uma amiga muito querida que está comigo há muito tempo. Bom, nem falar o tempo, né? Mulher não gosta disso, né? Mas há muito tempo, que é Maria do Carmo Brandini. Maria do Carmo é designer de interiores e nós temos um livro que nós escrevemos juntas. Isso em 2016, né, Mar? Isso. Foi em 2016 que ele foi lançado, que chama A Casa Fala. E nesse livro a gente falou muita coisa interessante sobre a casa. Né? A casa que é tão importante para a gente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância da casa no seu estado emocional e no seu comportamento. Má, existe casa doente? Existe casa doente, Yara. E eu vou te contar como que a gente sabe se a casa está doente. Eu vou fazer uma comparação, uma analogia com o corpo humano. Nosso corpo, ele funciona através de vários sistemas. Sistema circulatório, sistema respiratório, são sistemas que precisam estar trabalhando harmonicamente para a gente ter saúde. Sim. A casa, olha, por mais que a gente não lembre-se disso, mas dentro dessas paredes, tetos e pisos, existe um monte de sistemas. Sei. São sistemas que estão em grande movimento, Yara. Por exemplo, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema de esgoto, isso tudo, ele é silencioso, então a gente não lembra que existe. E quando é que a gente sabe que alguma coisa está errada? Quando é que a gente sabe que, assim como o nosso corpo, alguma coisa não está mais funcionando em harmonia? Quando aparece uma mancha na parede. Quando você começa, nossa, tá cheio de bolor na minha casa, não é? Esses sistemas começam a dar sinais. E é aí que a gente chama de casa doente. Por quê? Nós consideramos esses sistemas como veias da casa. Tá, como Nós no chamamos corpo. como no corpo. Então, a partir do momento... Artérias do corpo. Artérias do corpo. Você entende? Funciona do mesmo jeito, Yara. E quando essas artérias começam a dar sinais que o corpo não está bem, a da casa é a mesma coisa. Ela dá sinais que ela está ficando doente. E ela precisa do quê? Ela precisa de cuidados médicos. Ela precisa de médico. Ela precisa de profissionais. São profissionais mesmo, que vão cuidar para que esses sistemas voltem a funcionar corretamente. Então, quem mora num ambiente que está com mofo, com fungo, com bolor, quer dizer, está vivendo num ambiente doente. Doente. E que vai causar o quê? Uma doença física, não é? Porque se o seu meio ambiente não está saudável, você vai começar a não ficar saudável. Então, esses sistemas invisíveis são os que mais, às vezes, demoram para aparecer. Para serem detectados. Justamente porque a gente não vê, né? Porque a gente não vê e a gente nem lembra que existe. Agora, existe, por outro lado, os sistemas visíveis, que a gente pode observar. E quais são? Por exemplo, a própria iluminação. Por exemplo, nada melhor do que uma arquitetura que privilegia a iluminação natural. Não é, Yara? Lógico. Muito mais do que a gente ter que ficar usando luz artificial. O conforto, por exemplo, térmico e acústico. E é muito complicado você viver num ambiente que tenha muito ruído. Isso pode te causar um problema sério de audição. Né? Ou a ventilação interna da casa. É importantíssimo que você tenha uma ventilação que seja bem conduzida, uma casa que possa ter um ambiente equilibrado. Não muito frio no inverno, não muito quente no verão. E isso a gente pode dosar. E que circule o ar, né? Não é? Nós não estamos falando de mofo e de... Deixa eu perguntar dentro disso. E esses ambientes onde não tem ventilação natural? Que são... especialmente ambientes empresariais, né? Que você vive na base do ar-condicionado. Na base do ar-condicionado. Então, por isso que nós chamamos de ar
ar-condicionado. Ele estabelece uma condição de razoável conforto. Nunca vai ser igual se fosse uma ventilação natural, como uma ventilação que a gente consegue manter dentro de uma casa funcionando bem. Essa é uma fórmula, Yara, que é uma solução, vamos dizer, importante, que é necessário, principalmente em países como o nosso. Porque cada vez, hoje em dia, nós estamos tendo um ambiente cada vez mais quentes. Você imagina viver, dormir e trabalhar em locais que estão superaquecidos. E é isso que vai acontecer. Nós já temos um superaquecimento global, coisa que a gente não pensou que chegaria tão rápido. Nós vamos ter que repensar a parte interna das casas. Nós vamos ter que começar a repensar de que jeito nós vamos conseguir morar de maneira saudável. Porque se nós vamos viver num calor extremo, de 50, de 60 graus, o que vai acontecer com a nossa saúde? Deixa eu entender para os nossos ouvintes. Então, o sistema visível inclui iluminação, inclui ventilação, conforto térmico acústico, o que mais? O visual. O conforto visual. Por quê? Muitas pessoas não dão a menor importância pelo conforto visual. Mas o seu cérebro registra, não registra? Isso que eu quero falar depois. Isso é a sua parte. Neuroarquitetura. Exatamente. Você estar dentro de um espaço que não está muito bem resolvido em termos da própria arquitetura, né? Ou muito alto, ou muito baixo. Mesmo, do próprio design. E do mobiliário, Yara. Por exemplo, o mobiliário tem que ser um mobiliário que permita mobilidade. Você não pode viver num espaço que você vai trombando com mesa, com cadeira, que você vai se machucando. Eu já conheci muitas casas atravancadas. Tem um sofá maior que a sala, quer dizer, a sala é pequena, o sofá é grandão, aí tem uma mesa de centro, e que o primeiro impacto visual é assim, de uma casa entulhada. E que sensação passa? Muito desagradável. Extremamente desagradável. Então, veja, o ambiente... Não é uma coisa que acolhe, é uma coisa que expulsa. Que expulsa. Então, veja o ambiente, gente. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso não é bonito, isso é feio, isso não é bom, isso é ruim. Não é... Na área do design, não estamos falando disso. Estamos falando de agradável e desagradável. O que torna o seu espaço de moradia ou o seu espaço de trabalho agradável? Para você poder viver e ter qualidade de vida, ter saúde dentro desse espaço. Entende? Então, o sistema visual, que também é um sistema, é de extrema importância. Que inclui cores, texturas... Distribuição de espaço, cor, textura, essa coisa que você falou, a proporção. O sofá é maior que a sala. A sensação que você tem, a gente brinca que é um peru no pires. Mas é essa. Nem sempre o leigo consegue a proporção necessária entre o espaço e o que está dentro dele. O mobiliário, por exemplo. Nem sempre a pessoa consegue aplicar um esquema de cores que tem equilíbrio. Sim. Porque se a cor, Yara, por exemplo, for muito chocante dentro de um ambiente de descanso, nosso livro, tem lá, nós estamos falando isso. O ambiente tem que ter a cor, por exemplo, condizente com a função dele. Sim. Nós falamos disso. Um ambiente de descanso, eu vou aplicar um vermelhão no teto, para eu ficar olhando para o teto vermelho, sendo que é uma cor que agita. E jovens hoje, por incrível que pareça, gostam de teto preto. A gente viu muito isso. O teto preto, quer dizer, sabe, estímulos assim, tetos escuros, ou cheio de estímulos. Quer dizer, neurologicamente, isso está te dando estímulos muito negativos, liberando hormônios, né, de cortisol, né, hormônio de estresse. Então, a neuroarquitetura, ou o neurodesign, ele fala exatamente disso, né? Da função do ambiente no estímulo do seu cérebro e como isso impacta o seu comportamento, as suas emoções.
Exatamente. Não é? Exatamente. Então eu fico pensando, se você pinta o teto do seu quarto de vermelho, né? E coloca um monte de estímulos, quer dizer, o que você está comunicando para o teu cérebro? O vermelho é uma cor quente, né? Uma cor Vibrante, que acende, né? vibrante, que inclusive que estimula em você energia, raiva, tudo que você precisa para ação, né? Paixões. Isso. Né? Agora você põe isso no quarto de dormir, você faz um quarto bem vermelho. Que é uma área de descanso. Que é uma área de descanso. Quer dizer, como é que você vai descansar dentro de um ambiente assim? Então, O que o seu cérebro está lá entendendo? Porque você não fala para o seu cérebro, olha, eu pintei meu quarto de vermelho, mas tudo bem, aqui eu vou descansar, então você libera os hormônios, né? A melatonina, que é um isso, hormônio ele libera. descanso. Não, a gente não controla isso, né? Realmente. Então, veja bem, Yara, como é importante esses estudos, de que cada vez mais estão se desenvolvendo. Porque um leigo, por exemplo, uma pessoa que vai montar a sua própria casa, ele não sabe disso. Não. E muitas vezes ele não tem condição, ou não quer, ou tem medo de chamar um profissional especializado. É esse que é o problema, não é? Mas hoje em dia também é muito acessível, né, Maria? Acho que acabou já aquele mito que designer era uma coisa carésima, né? Que só gente chique que podia acho ter. que sim. Acho que tá mais porque agora a gente está falando. Isso, né? né? Porque a gente não está mais falando de ter uma casa luxuosa, com bom gosto, de outras palavras, outros termos que se criaram. Nós estamos falando de saúde. Saúde. Exatamente. Isso que você está falando é de extrema importância, Yara. Nós temos que ter profissionais que estejam ligados e atentos à saúde de quem está morando. E quando você vai montar o teu ambiente, você tem que estar atento a isso. Quer dizer, nas suas escolhas, é o que você gosta, associado com o ambiente que você está montando e associado com a proposta que você tem para aquele ambiente. Claro. Né? Então, assim, num quarto de descanso, quer dizer, você sabe, ou se não sabe, também tem acesso a essa informação facilmente. Hoje sim. Quais são as cores que proporcionam maior relaxamento? Exatamente. Né? Então, cores de tons mais suaves, como verdes, azuis, tons mais frios, né? Isso. Mais calmos, que propiciam um relaxamento. Quer dizer, que vão avisar seu cérebro, né, que ele está já numa hora de descanso, que ali é um lugar. Eu ouvi uma coisa muito interessante, que é a diferença entre espaço e lugar. Esse também é muito interessante. É bem interessante, eu achei bem legal isso. Que espaço é o lugar, o espaço onde, qualquer espaço é determinado onde você, pela arquitetura. Pela arquitetura. Aqui é um espaço. Aqui é um espaço. Agora, se isso vai se tornar um lugar ou não, depende das memórias que eu vou criar neste espaço. Não, tem lugares não repele? Que é repulsivo. Repulsivo. E não é porque somente está feio. Tem alguma coisa desarmoniosa naquele espaço. Que é isso também que eu queria trazer para a gente fazer a correlação de ambientes harmoniosos e desarmoniosos para os nossos ouvintes saberem como detectar, por exemplo, quando eles entram num ambiente, ou se isso está harmonioso, não harmonioso, se está sintônico, não sintônico, porque eu já ouvi muita coisa de cliente assim. Eu entrei em tal espaço e saí de lá me sentindo mal. Você entra na casa de alguém e você sai de lá, você entrou bem e sai de lá se sentindo mal. O que acontece? Então acontece que essa casa não tem harmonia dentro desse espaço. E o que é esta harmonia? O que é essa sensação? É uma sensação abstrata, mas que a gente percebe. Porque a gente capta como que nós captamos o espaço em nosso entorno. Visão,
nós sentimos olfato, mas existe a percepção e a sensação que esse espaço está nos passando, a gente também está captando. E quando não está harmonioso ali dentro, harmonia de quê? De tudo, Yara. Nós não estamos falando de mobiliário, de cor, de elementos visíveis dentro de organização. A outra, né? Importante. O que é organizar um espaço? Não é? Então, esses elementos, quando estão harmonicamente bem situados e colocados, em qualquer espaço, você já falou, comercial e residencial, a gente sente. É uma sensação. E acolhe. A gente percebe, não é? Através da visão, por exemplo, que é um sentido importante, mas a gente sente e percebe que algo está errado. Através de mais sentidos. Dos outros sentidos. Não é só a visão. Não. É visão, é o olfato, é o tato e é o sensível mesmo, o sensório. Né? É uma coisa daquela percepção mais fina que está passando alguma coisa que você não está detectando exatamente o que é, mas que está te fazendo, está liberando em você sensações desagradáveis. Então, nem sempre a gente percebe imediatamente. Sim. E o leigo muitas vezes nem percebe, mas sente. E disso a gente não escapa, é impressionante, a gente sente. Nós que somos profissionais, acho que talvez a gente possa sentir mais rapidamente. Porque o que é isso, Yara? Isso é uma linguagem. O ambiente tem uma linguagem, qualquer ambiente. E fala. E fala. Então, se nós sabemos detectar, né, por sermos profissionais, mais rapidamente, não significa que um leigo não saiba. Ele está sentindo a mesma coisa do que nós estamos sentindo. Está detectando da mesma maneira. Sabe o que eu estava pensando? Na quantidade de doenças durante a pandemia, a quantidade de doenças emocionais, né? E quanto que as pessoas, porque antes da pandemia, muitas vezes as pessoas usavam a casa como um dormitório. Exatamente. Não é? Sai cedo e volta para dormir em casa. Então, percebi, senti, convivia muito pouco com essa casa. Era como viver num quarto de hotel. Exatamente. Não é? Era impessoal. Quando a pandemia fez todo mundo ficar em casa, eu acho que muitas pessoas adoeceram, inclusive propiciados pelos seus ambientes. Com certeza. Aquele ambiente que não estava cuidado devidamente. Com certeza. Não estava devidamente cuidado. O ambiente que a pessoa nem sentia, mas não levava em consideração o que estava sentindo. Eu ouvi, Yara, algumas amigas que disseram: eu fui obrigada a mudar o meu ambiente porque eu não aguentei morar lá, ficar lá dentro na pandemia. Porque eu me lembro de um dado interessante, como aumentou a venda de plantas. Eu li uma matéria sobre o aumento da venda de plantas e de flores durante a pandemia. Exatamente. E é sabido que a gente precisa, né, se conectar, ainda mais nós que vivemos numa grande cidade, geralmente em prédios, né? Poucas pessoas têm o privilégio de viver numa casa com jardim, né? Exatamente. As pessoas moram em prédios, em apartamentos, quer dizer, que te afasta um pouco desse pertencimento, dessa conexão com a natureza. Que é tão necessária, né? Que é importante. E como isso afeta, se você não tem um ambiente que traga elementos que te conectem com a natureza. Exatamente. Né? Como isso, ao longo do tempo, é lógico, se você ficar algumas horas, alguns dias, não vai te fazer mal. Mas você vai passar, a casa é onde a gente vive, é o nosso ninho, é o nosso sistema de proteção. Então, se esse sistema de proteção, que na verdade é o primeiro espaço de vida, né? Ou, quer dizer, a gente tem o corpo, que é a primeira casa, e a segunda casa da gente é a casa que a gente habita. Exatamente. Né? Se esta casa que a gente habita não
faz conexão nossa com a vida, com o natural, com elementos agradáveis, com elementos que me propiciem bem-estar, aconchego, segurança. Quer dizer, como que eu vou adoecer com o tempo? Sem Quer dúvida. dizer, eu vou realmente ficar doente numa casa desorganizada, numa casa cheia de estímulos sonoros, estímulos visuais inadequados, com uma casa com odores. Que não tenha higienização, né, Yara? Com Que odores precisa, muito que é importante, fortes, a higiene. falta de higiene. Importantíssimo. Não é? Isso vai me adoecer física e emocionalmente. Então, as pessoas, eu imagino, Yara, que percebem mais rapidamente que elas possam adoecer fisicamente com essa casa. Emocionalmente, eu não sei se percebem. Pois é, mas Porque é mais difícil. o aspecto emocional é muito mais sensível. A gente estava falando Muito do mais cérebro, sensível. né? Se eu entro numa casa onde o meu sensível... Sabe aquela casa que eu não tenho muita vontade? Quando você sai do trabalho, você fala assim, eu vou chegar na casa, tá tudo bagunçado, a cama tá desarrumada, tem louça na cozinha, Ai, que né? horror. Sapato na sala. Você já sente que eu não queria chegar em casa. Se você vai fazendo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Vai acumulando essa sensação para você ver, uma sensação mínima de uma casa desorganizada. Você chega, sua cama está desarrumada porque você não teve a paciência de ter 2 minutos para esticar a cama de tal forma que quando você chegasse, o teu quarto te abraçasse e dissesse para você, oi, tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo, foi bom seu dia? Isso. Né? Não, aquela cama tá bagunçada, o pijama tá jogado, né? Aí você vai na cozinha, tem louça na pia, aí panela no fogão, quer dizer, a sua casa tá traduzindo o quão descuidado você está com a sua vida. Não tenha dúvida, não é? Né? O quão descuidado você está com você. Porque o ambiente que a gente vive, ele retrata quem nós estamos sendo. Então, é aquilo que eu falei. O ambiente tem uma linguagem, Yara. Ele tem uma linguagem específica e que está dizendo, olha, presta atenção como você está cuidando de você. Porque você é reflexo. Eu tenho alguns pacientes que eu começo a tratar e que eles trazem essa coisa da casa bagunçada, né? Que eles não conseguem organizar. À medida que a pessoa vai melhorando, você vai vendo ela se referindo à casa dela, ao espaço que ela vive, de outra forma. Por exemplo, é comum eu ver assim, sabe, Yara, esse fim de semana eu arrumei todos os meus armários, eu não aguentava mais aquela bagunça. Parece uma coisa banal. Parece uma coisa banal. Não é. Não é. Não é. Quando a pessoa me fala isso, eu fico tão feliz. Porque eu falo, ela está se organizando. O que ela vê externo já causa uma sensação. Então, porque sentiu a necessidade, de repente, porque convivia antes com isso? Porque ela o ambiente retratava o que estava dentro dela. Legal isso, né, Yara? Eu adoro isso. Retratava, é verdade. Né? Então, se você está vivendo num ambiente que você te deixa desleixado, que você não cuida, que falta higiene, olhe para o seu ambiente, porque ele está dizendo para você em que momento emocional você está. Exatamente. Fácil você saber, por exemplo, quando a gente está muito para baixo, que aconteceu uma coisa muito triste na vida da gente e a gente está naquela fase bem depressiva e tal. Você não quer nada, você não quer sair da cama, você não quer trocar de roupa, você não se preocupa se o seu lençol está 1 semana, 15 dias, né? Você não se preocupa se a louça está na pia ou não. Você não quer nada. Nada.
Por quê? Porque você está muito mal. Quando você começa a melhorar, aquilo lá começa a te incomodar. Começa a incomodar. Você não aguenta mais conviver, Você não é? aguenta mais conviver. E isso eu acho muito legal. Eu adoro esse tipo de coisa, porque é um termômetro tão perfeito, Yara. Mas tão perfeito. Não é? A gente que lida com esse tipo de coisa, a gente percebe muito claro essa linguagem. É perfeito. Eu vou te convidar para a gente fazer um próximo. Né? Sim. Vamos falar um pouco de cada ambiente para os nossos ouvintes. Que é bem legal um pouquinho. Isso. Cada ambiente, o que cada pessoa deve cuidar para que viva bem, para que tenha saúde, para que seja uma casa convidativa, agradável. Vamos falar sobre isso? Vamos falar das funções, então. Das funções de dos ambientes. É bom a gente ter isso, claro, né? Porque implica naquilo que a gente está falando. Se o dormitório é uma área de descanso, eu não vou pintar de vermelho. Exatamente. Então vamos ver vamos dar uma função coisa de cada prática. Então, aguardem. No próximo, nós vamos falar de cada ambiente. O que é bem Tchau. legal.